Aleluia. Te adoramos, Pai. Obrigado, Paizinho querido, pelo teu grande amor. Aleluia. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Tu tens a minha vida em tuas mãos, Senhor. Eu preciso de ti, Deus. Eu dependo de ti, Deus. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer?
tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Você pode levantar as suas mãos. Faças como queres. Você tem certeza da sua oração? Faças como Coloca o seu coração nesse negócio. queres. Tens minha vida em tuas mãos. Aleluia, Senhor. Tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Faças como queres. Faças como Aleluia, queres. Senhor. Tens minha vida em tuas Aleluia, Senhor. mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Fomos escolhidos, fomos justificados pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Por isso estamos aqui para louvar o nome dEle, para agradecer a sua palavra, Pai, porque reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Nós nos curvamos na sua presença, Pai. Nos submetemos ao ministério do Espírito Santo de Deus. Reconhecemos a presença gloriosa de Deus nesse lugar. E o resultado não será diferente. Nós veremos milagres, maravilhas e prodígios, pela manifestação da palavra e do poder, pela manifestação da sua palavra e do seu poder. A palavra e a unção operando milagres no nosso meio. A palavra e a unção produzindo milagres em nosso meio. Barreiras serão quebradas, fortalezas serão destruídas nessa manhã, e a sua vontade será estabelecida sobre essa igreja, Senhor. Segundo a palavra profética que vem dos céus, da boca do Senhor, eu declaro prosperidade e abundância sobre essa igreja. Prosperidade e abundância sobre essa igreja. Restituição daquilo que o diabo levou. Restituição, Senhor. Muitos voltarão a esse lugar e reconhecerão que estavam errados. E a forma de reconhecer é dizer: eu vim ofertar, eu tenho tudo o que eu tenho está aqui, eu vou colocar aqui. Eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas o Senhor mandou eu vir aqui trazer uma oferta. Pessoas chegarão dizendo isso aqui. Eu posso ver pelo Espírito isso. Chorando, pessoas chorando, quebrantadas, entendendo. Sabe de uma coisa? Satanás não pode parar aquilo que Deus começou. O propósito dessa igreja vai se estabelecer nessa cidade. Ah, vai se estabelecer sim. Vai se estabelecer sim o propósito de Deus nessa cidade.
Aleluia, Senhor. Graças eu te dou pela unção profética nesse lugar. Glória a Deus. Existe uma unção profética sobre essa cidade, irmãos. Algo diferente de todas as outras cidades que tem no Brasil. Sabe, eu estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade cristã evangélica. E de lá saíram grandes ícones de música. Existe uma unção específica naquele lugar para isso. O povo adora a Deus, de verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa, para essa cidade aqui existe uma unção profética. Aleluia. Amém. Aleluia. Uma voz profética se levanta nesse lugar. Amém. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém. Então se prepara porque Deus está começando a fazer aqui. Aleluia. Você só está molhando os pés por enquanto. Aleluia, Pai. Obrigado. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que está acontecendo, por tudo que vai acontecer, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu te dou graças. Você pode cumprimentar seu irmão antes de se assentar? Diga a ele como é bom estarmos juntos nessa manhã. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Eu acho que talvez você não esteja acostumado com cultos domingo pela manhã, né? Sim ou não? Talvez você não esteja muito acostumado com culto domingo pela manhã. Sim ou não? Pois é, mas se eu estivesse em Belo Horizonte eu já estava no segundo hoje. Então eu estou no gás todinho. Então se prepare que o negócio vai pegar fogo. Deixa eu pedir algo para vocês aqui. Eu posso? Posso pedir um favor? Vocês estão sentados no canto, vem para o meio. Vocês estão sentados no canto, vem para o meio. Vamos concentrar todo mundo aqui? Porque aí eu boto fogo para cá e pronto. Aí o fogo fica concentrado no negócio. Não é obrigado não, é só um favor que eu pedi, viu? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, graças eu te dou, Pai. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui ontem? Quem não teve aqui ontem? Tem alguém que não teve aqui ontem? Só você? 2 pessoas ali, muito bem. Glória a Deus. Você podia abrir a sua Bíblia na terceira carta de João. Versículo de número 2. Glória. Todos acharam? Diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João escrevendo para Gaio, né? Ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A palavra prosperidade aí nesse texto é euoduo. Euoduo. São 2 palavras e significam caminhar e passar bem. As 2 palavras juntas seria ter uma boa caminhada, né? Literalmente essa palavra aí é ter uma boa jornada. A gente não sabe muito bem o que é jornada, né? A gente sabe o que é viagem, não é verdade? Então essa palavra significa ter uma boa viagem, na verdade. E é exatamente isso que nós vimos ontem, que prosperidade não se concentra apenas em ter bens e riqueza. Concentra-se em você fazer uma boa viagem. Por exemplo, se você sai de Natal com destino a Belo Horizonte, né? Se você não tiver R$2 no bolso, será que você vai ter condições de fazer uma boa viagem daqui para Belo Horizonte? Amém? Amém não, misericórdia. Vamos até se benzer aqui com a mão esquerda. Você não vai, meu filho, você vai a pé. Então,
Vai sair pedindo carona por aí? E mesmo que você conseguir pegar carona, será que essa carona vai ser bem sucedida até Belo Horizonte? Como é que você vai comer? Tem condições de você fazer uma viagem daqui para Belo Horizonte sem dinheiro, irmão? Tem gente que diz, é pela fé. Mas pela fé você faz o dinheiro chegar, ô cabeção. A não ser que você seja teletransportado. Ora até Deus te carregar, igual fez com o Filipe. Mas eu vou dizer, não é pelo tanto que você ora não, viu? É pelo Espírito. Se for vontade do Espírito, vai. Se não for, vai ficar também. Então não tem condições de você fazer uma boa viagem se você não tiver dinheiro, grana. Então eu pergunto para você, dinheiro faz parte da prosperidade? Faz, é óbvio. Agora, você pode ter o dinheiro do mundo todinho e na hora de sair de viagem, seu filho adoecer, você adoecer. Deixa eu contar um testemunho. Eu sei que eu não vou falar sobre isso esses dias, mas quando eu tinha 23 anos de idade, passei mal, eu fui no médico e descobri que eu tinha insuficiência renal crônica. Eu perdi os 2 rins e de um dia para o outro eu precisei fazer hemodiálise. O médico disse que eu tinha 6 meses de vida, pouco mais, pouco menos. Isso tem 18 anos que aconteceu. Pelo jeito eu não morri, né? Sou eu mesmo, estou aqui. Quem faz hemodiálise tem um certo problema para viajar, porque ele tem que fazer hemodiálise um dia sim, um dia não. Então se ele for viajar e a viagem for mais de 2 dias, já era, ele não consegue viajar. Se ele viajar e conseguir chegar no mesmo dia, ainda tem que conseguir uma clínica para fazer adaptação. Eu te pergunto, se você não tem saúde, você consegue fazer uma boa viagem mesmo tendo dinheiro? Não. Então eu te pergunto, será que ter saúde também não faz parte da prosperidade? Faz. Talvez você tenha até dinheiro, tenha saúde, mas você tem infelizmente filhos nas drogas. E você vai em paz para essa viagem, sabendo disso? Não. Então ter uma família ajustada também faz parte da prosperidade. Ou seja, o que é prosperidade? É um conjunto de fatores que torna a tua vida tranquila. É o que falou Salomão, eu terminei com essa frase ontem. Sucesso, prosperidade é ter um sono gostoso, é ter paz. Amém. Aleluia. Porque às vezes as pessoas só acreditam a prosperidade no dinheiro. E eu vou dizer, tem gente que não tem dinheiro, vive em paz, e quando o dinheiro chega começa a ficar atormentado. Aleluia. Com isso eu estou dizendo que Deus não quer que a gente tenha dinheiro? Não, Deus só não quer que o dinheiro tenha você. Amém. Então nós paramos nisso ontem. Eu quero que você abra a Bíblia. Eu vou orar com você também, mas eu quero que você abra em Mateus. Nós vamos só ler o texto que eu terminei ontem, e nós vamos continuar vendo algo interessante aqui. Mateus capítulo 6, abre comigo aí, por favor. A partir do verso 19. Quem falou isso foi Jesus, meu irmão, e eu não posso arrancar isso da Bíblia, né? Ela está na Bíblia. A história do jovem rico também está na Bíblia, né? Eu acho que está na Bíblia, não é nos livros de Paulo Coelho, não, é na Bíblia. Tem gente que queria que não tivesse, mas está. Então Mateus capítulo 6, versículo 19. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero lhe render graça nessa manhã, em nome de Jesus, e mais uma vez eu me submeto à unção do seu Espírito, ao Espírito de conselho, de profecia, para transmitir a palavra, Senhor, como o Senhor quer, segundo os oráculos que saem da sua boca, meu Pai. Não segundo a minha própria vontade, mas segundo o seu querer, alcançando cada necessidade, Senhor. Eu me submeto à unção de profecia, de conselho, para alcançar necessidades específicas no coração dos meus irmãos aqui. Eles serão daqui transformados, robustecidos, enriquecidos, fortalecidos na sua palavra e no seu poder, Pai. Porque quando a palavra é ungida, Pai, ela causa uma revolução em nós, e não será diferente dessa manhã. Portanto, nós recebemos com mansidão a palavra implantada em nosso coração, porque sabemos que ela é poderosa para salvar a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, amém? Então diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, não coloque o seu coração na estabilidade da riqueza, coloque o seu coração em Deus, amém? Que é imperecível, que está ali assentado no trono, ninguém pode tirar, que é eterno, amém? Essa é a nossa segurança. Versículo 24: porque ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Porém eu lhes digo que ninguém vai poder servir a Deus e a riqueza.
ninguém consegue servir a Deus e a riqueza. Ninguém vai conseguir servir a Deus e a riqueza. Por isso, versículo 25, diga: por isso, porque ninguém consegue servir a Deus e as riquezas. Diga: porque ninguém consegue servir a Deus e a riqueza. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem ao vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, porque a vida é mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes. Então veja que coisa interessante. Jesus diz: presta atenção, se você andar ansioso quanto ao que comer, quanto ao que vestir, você está dizendo que Deus não é capaz de sustentar. Ou seja, você está colocando a sua expectativa nas instabilidades da riqueza. Ansiedade é atestado de que o dinheiro é o teu dono. É isso que ele está dizendo aí. Agora preste atenção numa coisa. Por que ele diz que a comida não é mais importante do que a vida e as roupas não são mais importantes que o corpo? Deixa eu te perguntar uma coisa: quem foi que te deu a vida? Fala para mim. Quem foi que te deu a vida? Quem foi que te deu um corpo? Deus. Agora eu te pergunto: se aquele que te deu a vida e aquele que te deu um corpo, será que não é capaz de te dar também comida e roupa para te sustentar? É isso que ele está dizendo. Presta atenção, você não nasceu sozinho, você não foi responsável pela tua vida, você não foi responsável pelo teu corpo, foi Deus que o fez. E se Ele foi capaz de fazer um corpo e te dar a vida, Ele é capaz de sustentar o corpo e te dar roupa. A gente age como se a gente fosse responsável pela nossa própria criação. Aleluia. Ele vai culminar na seguinte afirmativa: busque em primeiro lugar o reino, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino. Às vezes a gente entendia errado, porque a gente achava que buscar o reino era passar o dia inteiro na igreja. Tem gente que diz: eu larguei meu emprego, larguei tudo, estou só em casa, orando, jejuando e vou para a igreja. Deixa eu dizer, isso não é o reino. O reino, irmão, nós vamos entender agora o que é o reino. O reino é o sistema de governo pensado por Deus para a humanidade, que foi perdido no Éden depois da queda, mas foi restaurado em Cristo depois da sua ressurreição. Ele restabeleceu o reino. Agora, entre a queda e a ressurreição tinha outro sistema de governo. Deus criou o reino de Deus, Satanás criou o império das trevas. Nós podemos mudar o nome desse império das trevas para ficar mais fácil: sistema desse mundo, conselho dos ímpios. A Bíblia usa vários nomes para falar da mesma coisa. Existe uma forma do mundo funcionar, existe um esquema em que o mundo foi encaixado e que a gente jura que é verdade. E aí quando o reino vem, a gente observa o reino e o reino é completamente diferente do que a gente estava acostumado a viver. E a gente diz: Deus está querendo nos dar uma forma nova de viver. Não, 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 não. A forma nova você entrou quando entrou no pecado. Deus só está restabelecendo o que é correto. Não é à toa que a palavra diz que a palavra é a verdade é a aletheia, a verdade que é a verdade de fato, ou a verdade dos fatos. Quantos entenderam isso? Amém? Então buscar o lugar, o reino, irmãos, é não viver segundo os padrões desse mundo, mas viver segundo os padrões da palavra. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Parece fácil isso, irmãos, mas não é tão simples assim. Eu vou te explicar por que não é. E eu vou te dar alguns exemplos. O salmista diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é bem-aventurado? O que não anda? O que é o conselho dos ímpios? Eu não tomo conselho com meu sogro não, porque meu sogro não é crente. Meu cunhado então, aquilo é um demônio. Eu não tomo conselho para ele. Então, não é isso não, irmão. O que é conselho? Conselho é reunião. O que é conselho dos ímpios? Uma reunião de pessoas que se juntaram para criar normas e procedimentos para a vida nossa. Nós vivemos segundo padrões ou ideias ou ideologias de homens que já morreram faz tempo, mas que as suas ideias e suas ideologias ficam vivas até hoje. A nossa forma de compreensão de democracia, de, sei lá, todas essas coisas de ismo, né? Feminismo, racismo, tudo isso são ideias.
que foram estabelecidas e que a gente foi se adaptando a elas, mas que todas elas foram criadas, na maioria das vezes, se você for observar, contrária à vontade de Deus. E é isso que ele está dizendo: quem não se amolda a esse sistema, mas antes tem prazer na lei de Deus, esse é bem-aventurado. Deixa eu te explicar melhor, porque eu acho que dando um exemplo é mais fácil você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, nós sabemos que lá fora tem uma crise. Todo mundo concorda comigo, né? Existe ou não existe a crise? Eu posso negar os fatos? Não. Dizem-se que essa crise é financeira, mas a crise não é financeira de fato. É uma crise generalizada, é um caos. Porque nós temos crise em todas as áreas. Nós temos crise moral, nós temos crise política, nós temos uma crise social, nós temos crise ambiental, nós temos crise em tudo que você possa pensar. Só que quando mexe no bolso a gente esquece do resto, né? Então a gente só vê a crise financeira, mas a crise é generalizada, irmãos, e só vai piorar. Deixa eu te dizer, não vai melhorar não. Por quê? Porque o sistema do mundo é autodestrutivo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e isso vai aumentando, ele não vai diminuindo. À medida que o tempo se aproxima, ele vai intensificando, até que você chegue no final do tempo dele, ele tenha destruído toda a humanidade. Esse é o objetivo dele. Ele não criou um sistema no mundo para as pessoas avançarem e crescerem, não. Ele criou um sistema autodestrutivo. Amém? Só que Jesus diz: eu também vim, e agora eu criei o meu sistema, e o meu sistema vai levar você para a vida em abundância. Amém? Então o que acontece? A crise está lá fora. Você liga a televisão e diz assim: nós estamos passando por uma crise financeira, a gente acredita que 2018 vai melhorar, mas até lá nós precisamos reter. Aí chama, vem cá, aquela mulher lá que fala da economia. O que é que tem que fazer? Ela disse: agora tem que economizar, tem que gastar menos, bota na poupança, o melhor rendimento é esse, faz isso, faz aquilo. E aí as pessoas naturalmente vão fazendo o quê? Retém, não gastam, gastam menos, né? Eu pergunto para você, qual é, naturalmente falando, o que é que é mais aconselhável você fazer nesse momento? Eu quero que você seja honesto, eu não quero que você seja espiritual, eu quero que você seja honesto. O que é que na sua cabeça faz mais sentido fazer agora? Economizar ou gastar mais? Fala a verdade. Economizar. Agora, eu te pergunto, o que é uma crise financeira se não a diminuição do dinheiro no mercado? É ou não é isso? É ou não é? É. Agora eu te pergunto, alguém queimou dinheiro? Queimou dinheiro alguém? Enterrou dinheiro? Não. E por que existe crise? Porque saiu um boato assim: a crise vai começar, e as pessoas fizeram assim: o meu dinheiro não vai nisso. E alguns retiveram e o dinheiro parou de girar. Quando o dinheiro parou de girar, mesmo aqueles que retiveram param de ganhar, porque ganhavam se movimentando o dinheiro, e agora ele não movimenta mais. E todo mundo começa a perder, porque o dinheiro está parado. Quanto menos eu gasto, mais parado o dinheiro fica, mais prejuízo dá e mais crise gera. Por quê? Porque o cara que vendia não vende mais, porque o cara não está gastando. E se ele não vendia, ele demite o funcionário. Se o funcionário demitido, não compra. Ele não compra da fábrica. A fábrica para de vender, para de produzir, demite funcionário. E aí começa a virar um caos. Mas a resposta é: o que a Bíblia diz a esse respeito? Eclesiastes capítulo 11, abre comigo. Eclesiastes 11, 1. Todos acharam? Eclesiastes 11, 1. Salmo, você abre no meio da Bíblia e você acha Salmo. Aí depois é Provérbio e Eclesiastes. Você fica rindo, né? Você faz isso também, né? Você achou? Eu quero que nós vamos ler esse texto em voz alta, todo mundo junto, tá bom? Combinado? Só o primeiro versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vem que coisa interessante. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tornará a encontrá-lo. Você sabe que ele está usando uma metáfora aí. Ele não está falando para você pegar pão e jogar lá no mar, não, né? Você sabe disso, né? Ele está falando sobre circulação. Pega o teu pão, lança sobre as águas,
Depois de muitos dias você vai tomar ele de volta, porque a água faz girar. Amém? Rio, o água é uma coisa que não para, ele está em sempre movimento. Amém? Vamos para o segundo versículo, todo mundo junto, por favor. 1, 2, 3, vai. Como é que é? Não, vamos começar atrás para frente. Você não sabe o que vai acontecer. Ai, o que é? Ah, o negócio é feio. E o que é que eu faço? Ele reparte o que você tem com 7, meu filho, ligeiro com 8. Espera aí. O que ele está falando aí? Rumores de crise. O que é que eu tenho que fazer? Começa a soltar o que você tem. Irmão, vamos pensar naturalmente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se começou uma crise, em vez de reter, espalha. Por quê? Porque você vai matar a crise. Reparte, começa a abrir mão. Quando você abre mão do seu, o outro do outro, o dinheiro começa a circular, todo mundo ganha. Eu estou falando de maneira natural, não estou falando de espiritual não, tá? Estou falando de natural ainda. Agora, se isso tem um poder naturalmente, imagina espiritualmente. Irmão, nós já somos semeadores profissionais, amém? Os crentes são semeadores profissionais, pelo amor de Deus, né? Nós não somos amador mais não, nós já somos os caras da semeadura, não é? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, aliás capítulo 9, que Deus é quem nos proporciona tanto semente quanto pão. Ele disse, ele dá semente a quem semeia e pão para alimento, ou pão para quem come. Então tudo que chega na sua mão, ou é pão, ou é semente. E você vai ter que distinguir uma coisa de outra. Você não pode entrar em um desequilíbrio, né? Nem de comer a semente e nem de semear o pão, naturalmente falando, amém? Você tem que distinguir o que é pão, o que é semente, porque Deus dá semente, mas Deus também dá pão. Tem gente que retém a semente, tem gente comendo pão, semeando pão, amém? Agora, vê que coisa interessante, na hora da crise ele diz, semeia até o pão. Naturalmente no dia a dia você lança a semente e fica com pão. Ele disse, começou rumores de crise, meu filho, reparte o que você tem com 7, com 8, semeia até o pão. Porque quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você sai da crise. Agora eu te pergunto, é fácil fazer isso? Não. Será que a gente anda mais segundo o conselho dos ímpios, ou será que a gente anda mais segundo o reino? Deixa eu te dar outro exemplo. Eu vim de uma família de 4 filhos. E meu pai na verdade eram 6, 2 morreram logo quando nasceu, eram gêmeos e não sobreviveram. E aí ficamos 4 irmãos em casa. Meu pai era a família que menos tinha filhos, né? Eu tenho um tio que mora em Sergipe, aqui no Nordeste também. E a última vez que eu fui lá ele tinha 23 filhos. Com a mesma esposa. Pense num bicho arrochado, né? Era menino com força, saía pelo um canto. Olha, era tanto menino que ele foi registrar e botou o mesmo nome em 2, ó. Ele esqueceu que já tinha, botou de novo. Afinal de contas, se fosse a mulher, lembrava, mas homem não lembra não, meu filho. Passou 3, 4, ele esquece. É ou não é? A mulher sabe disso. Então meu pai era quem menos teve filho na família. Eu te pergunto, será que a vida que a gente leva hoje é melhor ou é pior do que na época que meu pai teve filho? Vamos ser sinceros. Financeiramente falando, a gente está melhor ou pior? Melhor, muito melhor. Mas eu te pergunto, hoje a gente tem mais filhos ou menos filhos? Menos filhos. Está diminuindo a cada tempo, só vem diminuindo. E a resposta é sempre a mesma. É interessante, porque alguém chega para mim e diz, ei, quantos filhos você tem? Diz, tem um. Diz, ah, só, não vai querer mais um não, mas tão pouco, né? Aí diz, quantos filhos tem? 2? Ah, que lindinho, um casalzinho, né? Não, é 2, ah, que bom, mas tá bom, não tem tanto não, viu? Quantos filhos você tem? Tenho 3. Ó, tá animado, hein? 3? Pastor, e o senhor tem quantos filhos? Eu digo, tenho 4. 4, pastor? É, podia até trocar o nome de Carvalho para Coelho, hein? É. O povo já acha a coisa mais absurda do mundo eu ter 4 filhos. É algo que é assim, fora do comum e do normal. Agora deixa eu te dizer uma coisa, existem estatísticas que comprovam, e não precisa ser nenhum PhD para entender isso, que para uma cultura se estabelecer, ela precisa pelo menos de uma taxa de natalidade de 2,5 por casal. E é óbvio, né, isso. Se são 2 para gerar 2, fica a mesma coisa. Se são 2 para gerar 1, a cada geração diminui
50%. Óbvio que é assim, né? Se você aumenta meio, você aumenta cada geração. Na Europa, a taxa de natalidade hoje é de 1,24. Ou seja, com certeza daqui a 20 anos, e no máximo 40, a cultura europeia vai desaparecer. Só tem uma coisa, no meio dos europeus, na Europa, tem um povo que a taxa de natalidade deles é 8,32. Sabe como é o nome deles? Muçulmanos. Aí a gente pega o Salmo 127 que diz assim: herança do Senhor são filhos, fruto do ventre é o galardão. Feliz como flecha na mão do guerreiro são os filhos que nascem na mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não é que tem um ou dois não. Alô. Eu pergunto, será que nós estamos andando mais segundo o conselho dos ímpios? Ou será que nós estamos seguindo o conselho de Deus? É a Bíblia que diz, não sou eu não. Mas pastor, está tão difícil para a gente dar uma boa educação para o filho, para dar uma boa escola. Deixa eu te dizer, a desculpa é sempre... Desculpa não, desculpa é feio, né? Vou falar desculpa meu, que estou pregando. A desculpa é sempre a mesma, mas será que não é você que não quer perder o seu conforto? Para ter mais trabalho de criar outro? Será que a gente não quer ter mais para não tirar nossa privacidade? Presta atenção nisso. Um casal casa e vai ter o primeiro filho, e o marido diz: eu tenho que trabalhar mais, tenho que trabalhar mais, tenho que comprar um carro maior, meu filho vai nascer, como é que ele vai ficar nesse carro pequeno? Eu tenho um Palio, preciso de um carro grande, preciso de um carro grande. Aí começa a trabalhar para comprar o carro grande. Preciso aumentar meu apartamento, é 2 quartos, precisa de 3, vou aumentar o quarto. Aí trabalha mais um bocado para comprar um apartamento grande. Deixa eu te dizer, o seu filho vai nascer e não está nem aí para o seu carro. Tudo que ele queria era seu colo e você não pode dar, porque tem que pagar o carro. Ele nem sequer sabe o valor de um apartamento. Ele sabe o valor do carinho, da atenção e do afeto. É isso que ele precisa de fato, não de apartamento e carro novo. A gente usa isso para nossa própria vaidade. Sabe o que é isso? O sistema do mundo. E aí eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi. Eu era empresário quando eu me casei. Meu primeiro filho nasceu e eu tive de comprar as coisas faltando uma semana para o menino nascer. Tão louco que eu ficava correndo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Comprei tudo, depois de uma semana minha esposa disse: não era nada do que eu queria. Eu disse: se preocupe não, quando o segundo nascer a gente vai fazer tudo diferente. Aí o segundo nasceu, eu já estava no ministério. E foi na fase mais difícil do meu ministério. E a gente não tinha dinheiro para comprar nada. E eu vou dizer uma coisa: o segundo teve mais do que o primeiro. E tudo que ela sempre sonhou. E a gente não gastou nada, foi tudo dado, doado. Às vezes usado, mas não tinha problema não. O terceiro nasceu, nós já estávamos na casa nova. O quarto nasceu, meu filho, a gente já está em outro nível agora. Deixa eu dizer, filho é prosperidade. Eu peguei uma frase com um senhor de quase 80 anos, crente antigo, mas que não conhece a revelação da palavra. E ele disse assim: meu filho, uma coisa que eu aprendi desde que eu casei: todo menino que nasce já vem com um pão debaixo do braço. Agora eu te pergunto: de quem é o interesse de você ter pouco filho? É de Deus ou do diabo, irmão? Você pode ter quantos filhos você quiser. Eu só estou te mostrando como não é fácil você andar segundo a vontade de Deus. Como a gente se adapta ao conselho dos ímpios sem perceber. É porque a gente acha que o conselho dos ímpios só diz respeito a adultério, roubo, fornicação. Mas todo o sistema do mundo foi criado para te derrotar. E se você se adaptar a ele, você vai morrer. Está entendendo? Então, para a gente entender isso, a gente vai entender como Deus criou. Não adianta eu falar do conselho dos ímpios se não falar do reino de Deus.
Abre comigo Efésios capítulo 1, verso 3, por favor. Efésios 1, 3. Eu sei que Deus é bom, irmão, todo tempo. Amém. Você achou Efésios 1, 3? Está aí um texto que eu gosto de ler e meditar todos os dias, se possível. Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e habitar em sua presença. Em amor nos predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos concedeu gratuitamente no amado, em quem temos a saber o perdão dos pecados, e por aí vai. Amém? Tá bom até aí, só para você entender. Esse é um texto que você tem que ler pensando no escritor. Você vai escrever uma carta, e hoje quase que os meninos não sabem o que é carta, né? Sabem o que é o WhatsApp, e-mail. Mas quando você vai escrever uma carta, e fica a dica aqui: toda vez que você for conversar com alguém por palavras, quem coloca a emoção é quem está lendo. Quem lê coloca a interpretação que quer. Então, se você quer ser explícito no que quer dizer, hoje tem aqueles recursos de emotions, né? Você escreve uma frase e bota um bonequinho chorando, para ele não pensar que você está falando aquilo sendo sarcástico. Você realmente está falando real. Mas quando naquela época não tinha, Paulo precisava expressar o sentimento que estava nele nas palavras. Então, se eu vou dar uma boa notícia, depois da boa notícia eu preciso escrever qual é o sentimento que está dentro de mim. Por exemplo, se eu mandasse uma carta para o pastor Beto Palhano, eu ia botar ao meu amado amigo e parceiro ministerial, pastor Roberto Palhano: pastor, acabo de receber uma boa notícia. Saiu um decreto de lei que todo pastor, presidente de igreja, vai receber R$1 milhão para investir no reino. Pronto, depois que eu falar isso, eu tenho que botar essas coisas aí. Aê, glória a Deus, aleluia, uhul. Que é para mostrar a intensidade do que eu estou dizendo. Paulo vai dar uma notícia aos Efésios, e ele começa a pensar em escrever o que ele vai escrever. Ele vai dar uma notícia, essa notícia é boa demais. Ele precisa dizer: o que é que eu vou botar aqui? Bom, eu preciso falar como é que eu vou dar essa notícia. E aquele negócio foi mexendo com ele, pensando no que ele estava dizendo. Ele estava todo completamente tomado da revelação do que Deus, do que Jesus fez, do que Deus fez através de Jesus. E ele, antes mesmo de dar notícia, ele já escreve assim: glória, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pergunta para mim: por quê? Porque Ele me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não dá para ler de qualquer jeito esse negócio, irmão. Presta atenção no que é que ele está dizendo. Ele diz: ei, rapaz, Deus me escolheu antes de fundar o mundo. Para lá, eu vou falar de novo. Deus me escolheu, meu filho, antes de criar o mundo. Irmão, o que isso significa? Imagina se o pastor fosse vir um suco aqui depois, e você ia ter a oportunidade de escolher. Você ia preferir suco de limão ou suco de laranja? Você pode escolher. Quantos escolheria de limão? Meia dúzia. Quantos escolheria de laranja? A maioria. Agora eu pergunto: como é que você escolheu? Primeiro você tem que fazer o que para escolher? Pensar. Não tem como escolher algo sem estar com isso na cabeça. Quando eu falei limão, você... limão. Laranja. Você sente até os gominhos descendo. A Bíblia diz que Deus te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Você não entendeu ainda? Deixa eu te dizer, a palavra fundação é fecundação ali. É como um espermatozoide no óvulo. O primeiro fragmento de vida, antes de Deus criar a primeira coisa, qualquer coisa, uma poeira cósmica, Ele já estava pensando em você. Eu vou dizer de novo. Pensa em Deus sozinho na eternidade, pensando: Ele vai ser assim, Ele vai morar em Natal. Natal ainda não existe, espera aí. A gente olha para o mar e fica assim: antes de Deus fazer aquela belezura toda, já pensava em você. Ou melhor, aquela belezura toda foi feita por sua causa.
isso, irmãos. O desejo original de Deus não foi fazer ouro nem prata, foi fazer você. O desejo original de Deus foi ter uma família, criar os homens. É por isso que Davi fica olhando para o céu, fica encabulado, e ele diz: Senhor, peraí, eu olho para o céu, as estrelas, as obras das tuas mãos, tudo que criaste. E eu fico me perguntando: peraí, se tudo isso é grandioso, irmão, se a lua é algo grandioso, se o sol é algo grandioso, deixa eu dizer, o sol era considerado uma das maiores estrelas, agora já foi descoberto que ela é uma estrela anã. Existem bilhões de estrelas maiores do que ela, dentro de um universo, que na verdade já não é um universo, é pluriverso. O nosso é um entre milhares de milhares. E dentro disso tudinho, Deus escolheu morar dentro de você. Ah, me poupe, você vai brigar por causa de dinheiro. É isso que Davi disse. Ele: peraí, caramba, o que é o homem afinal de contas? Existe algo poderoso nessa revelação. E ele, imbuído pelo Espírito, disse: um pouco menor do que Deus me criastes, de glória e de honra me coroastes, e todas as obras das suas mãos colocou debaixo dos meus pés. Ou seja, Deus te fez para governar tudo que um dia Ele criou, tudo, absolutamente tudo. Pense em qualquer coisa que um dia foi criada, pois Deus colocou todas essas obras debaixo dos seus pés. Irmãos, isso fica fácil de pensar quando você pensa na terra, mas pense no quando Ele criou o céu. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o céu não foi criado para Deus morar, porque Deus não era sem teto, e Ele já existia antes de ter criado o céu. Alô? Em Gênesis capítulo 1 diz que Ele criou o céu e criou a terra. Então, se Ele criou o céu, Ele não morava no céu. Ele criou céus e terra por sua causa. Aleluia. E tudo que há no céu, tudo que há na terra, Ele colocou debaixo dos seus pés. Diga: eu fui criado para governar, para liderar, para administrar recursos. Amém. Tudo isso estava dentro da cabeça de Deus. Deus pensando em você e pensando nessas coisas. Então, peraí, eu gosto de dar um exemplo, irmão, que eu dou normalmente no departamento infantil da igreja, quando eu vou pregar lá. Pastor, o senhor prega no departamento infantil? Eu prego, de vez em quando eu vou lá pregar. É o melhor lugar para pregar, porque lá os ouvintes são bem sinceros. Quando eles gostam, gostam mesmo. Quando não gostam, também fala na cara: diz: pastor, não gostei de sua mensagem não. Aí está na hora da gente reciclar, né? Fica a dica. Bom, enfim, eu sempre costumo dar esse exemplo lá. João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está falando de quem aí? Jesus, que é a palavra, amém? A gente só sabe que ele está falando de Jesus porque no versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, né? E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Se nós não tivéssemos o verso 14, a gente ia ficar pensando: será que é sobre Jesus? A gente só fala que é sobre Jesus porque a gente é crente, a gente já sabe. Se botar um hino para ler, ele não vai saber. Amém? A palavra ali, palavra verbo, palavra é a palavra logos. E o que é logos? Logos é a expressão vocal de uma ideia. Logos é a expressão vocal de um pensamento. É óbvio que é a palavra, senão o resultado dos seus pensamentos. Ou você fala sem pensar? Quer dizer, tem gente que fala, não fala, é porque é inconsequente. Mas para você falar, para sair uma palavra da sua boca, primeiro você tem que pensar. Amém? Ou seja, a palavra é a expressão vocal de pensamentos que estão na nossa mente. Então, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, a gente sabe que era Jesus, porque Jesus era a ideia perfeita de família, de filho, que era o próprio Deus, estava em Deus, era a palavra, amém? Quantos estão entendendo isso? Só quando você troca isso por ideia, fica mais fácil de entender. No princípio era uma ideia, a ideia estava com Deus, a ideia era o próprio Deus. Essa ideia estava com Deus desde o princípio. E por causa da ideia é que todas as coisas foram feitas. Se não fosse a ideia, Deus não tinha feito nada. Quantos entenderam o que eu quis dizer? Ou seja, tudo foi criado primeiro por causa da humanidade. De fato, por causa de Jesus. Mas nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Entenderam isso? Então, quando a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, eu te pergunto: isso foi antes ou depois da fundação do mundo? Foi depois.
Amém? Primeiro Deus estava pensando em nós, e depois Ele vai estabelecer a sua ideia. Agora, o exemplo que eu ia dar era esse. De repente você chega na sala e diz assim: eita, vamos brincar de cabaninha na sala de casa. Quem aqui já brincou de cabaninha na sala de casa? Irmão, não é agora não, é quando você era criança. Pelo amor de Deus. Se bem que tem muita gente brincando de cabaninha aí, eu sei que tem. Quem já brincou de cabaninha na sala de casa? Eu já, amém? Quando você chega na sala e diz assim: vamos brincar de cabaninha, você já tem uma cabana? Você tem o quê? Só a ideia. O que eu preciso para tornar real essa ideia? Quem pode me dizer? Lençol. O que mais? Cabo vassoura, né? O que mais? Sofá, coberta, mesa, travesseiro. Bom, essas coisas já estavam ali, foram trazidas para dar forma à ideia. Deus tinha uma ideia, e Deus dizia: eu preciso colocar essa ideia em prática. Mas Ele não podia criar o homem sem antes trazer essas coisas. Primeiro Ele precisou criar o céu para que você existisse depois. Primeiro Ele precisou criar a terra para que você existisse depois. Então céus e terra foram criadas para dar substância à ideia que Ele tinha. Amém? Ele foi criando todas as coisas, tudo pensando em você. E o interessante é que quando Ele criava algo, Ele olhava e dizia: ficou bom, gostei, ficou legal, like. Pergunto para você: ficou bom em relação ao quê? Você só pode dizer que alguma coisa ficou bom se você estiver pensando na utilidade daquela coisa. Eu não posso qualificar uma coisa sem parâmetro de comparação. É ou não é? Você quer arrumar a cama, quer deixar ela bem bonita. Aí você bota, olha, lembra do que você estava pensando em relação à cama e diz: ficou bom, em relação ao que eu pensava. Quando Deus criou, por exemplo, Natal, as dunas, a praia do Forte ali, o Forte, Ele olhou para tudo aquilo e lembrou de você hoje, se deliciando na praia, naquelas dunas, e Ele ficava pensando naquilo e dizia: ficou bom, ficou legal, pensando em você. No versículo 11 de Gênesis, eu queria que você abrisse aí, por favor. Gênesis 1:11, só te mostrar uma coisa que é importante. Diz assim, ó: e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo as suas espécies, cuja semente esteja neles, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, então produziu, segundo a palavra de Deus, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Eu te pergunto: a terra produziu segundo a sua própria vontade, ou a terra produziu segundo a palavra de Deus? Diga: a terra produz aquilo que Deus declara que ela precisa produzir. Esse é o padrão bíblico. Tudo que nós precisamos vai ser gerado a partir de uma semente, e a semente é a palavra. Foi o que Jesus disse em Marcos, que nós lemos ontem. Ele disse: o semeador semeia a palavra. Se essa palavra cair na terra, essa semente é a palavra de Deus, ela cair na terra, ela vai produzir segundo a sua espécie. Ou seja, se você ouve sobre cura, essa semente de cura caiu dentro da boa terra, e essa semente vai produzir segundo a sua espécie. Você não vai ouvir sobre cura e gerar fé em uma colheita de prosperidade financeira. Ela só gera segundo a sua espécie. Cada semente que é lançada gera segundo a sua espécie. Mas a semente, ela é lançada segundo a palavra de Deus. Preste atenção nisso que você vai ver que é importante. Aí o que Deus fez? Chegou em Gênesis 1:26 e disse: está tudo pronto, fizemos tudo, está tudo preparado. Como um pai que tem muito dinheiro, quer ter um filho, ele não vai deixar o menino nascer de qualquer jeito. Ele prepara tudo antes. Ele compra uma casa legal, ele prepara um quarto legal, ele arruma um quarto legal, ele contrata pessoas, se possível for, segurança, babá, gente para cantar, gente até para chorar que o menino tem. Se o cara tem dinheiro, ele faz o que ele quiser. É ou não é? Foi isso que Deus fez. Ele preparou a terra todinha como a gente conheceu, fez os anjos para nos servir, anjo para nos guardar, anjo para cantar, anjo para adorar, anjo para fazer não sei o quê. Todos os anjos são espíritos ministradores a serviço do bonitinho que acabou de nascer. Olha, essa foi a vontade de Deus. E ele podia, ele é Deus, irmão. Ele tinha e podia.
Amém. E ele fez. Então, quando chegou na hora que estava tudo pronto, ele disse: agora façamos o homem. Chegou a hora da gente botar em prática a nossa ideia. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa imagem. Imagem é de selém, ou seja, aquilo que você vê no espelho. Conforme a nossa semelhança. Semelhança é natureza ou espécie, será da nossa própria família. E depois ele disse que ele tenha governo, domínio. Domine ele sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Eu acho que o escritor cansou, que a lista ia ficar grande. Ele disse: bota logo aqui, sobre toda a terra, que aí já resolve o problema. Governar sobre toda a terra. Amém. Davi vai dizer: os céus, irmãos, são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Agora eu te pergunto, a terra que ele deu aos filhos dos homens já não tinha riqueza? Tinha, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: toda a riqueza que nós conhecemos hoje, a que nós não conhecemos, a que a gente ainda vai conhecer e que talvez a gente nunca conheça, já tinha no dia que ele criou Adão e Eva. Sabe o tal do Lavoisier? Ele tinha toda a razão. No mundo, meu irmão, não se cria nada, tudo já estava criado desde o início, só transforma. Agora eu te pergunto, se Deus já tinha dado tudo isso que Ele criou, que nós vemos de riqueza para um casal, você acha que Ele está com mão remissa para te abençoar? Dizer que um Deus desse não é um Deus de prosperidade, de abundância. Deixa eu te dizer, Ele pegou esse casal e botou no Éden. A palavra Éden ali é lugar da sua presença. A palavra jardim que ele plantou significa lugar cercado, lugar de proteção, lugar de segurança, onde está protegido. Deus protegeu a sua criação, botou ele no lugar da sua presença. A palavra Éden ali, na raiz da palavra, significa lugar de regalias. E era exatamente isso, onde o homem já tinha tudo que ele precisava, irmãos. Ele tinha tudo que ele precisava, tudo, antes de ser criado. E Deus disse: é seu, domine. É porque a gente pensa no Éden como o quintal da nossa avó. Um riacho, um pé de mamão daqueles ruins, né? Um pé de goiaba bichada. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que no Éden saía um rio, e esse rio se dividia em 4. Dos 4 a gente tem o Eufrates e o Tigre, que são os maiores rios do mundo. Raciocina o tamanho desse negócio. Ele diz: coma livremente. Pega essa frase comigo, diga: coma livremente de tudo. O que significa coma livremente? É que ele não precisava trabalhar para comer, era 0,800. Sabe o que isso significa? Que a comida veio primeiro do que o trabalho. Deus não disse: olha, se quiser comer agora vai plantar uma batata. Não, meu irmão, ele já deu a batata pronta. Ele diz: filho, se alimenta. Agora, depois de se alimentar, cuida, protege, é teu. Mas Deus fez tudo primeiro. Ele deu a provisão, depois o chamado. Ou seja, ele colocou o homem lá e disse: olha, vocês vão cumprir uma jornada sobre a terra, vai daqui até aqui, mas fique tranquilo que eu já botei aqui tudo que você vai precisar até aqui. Tudo que tem na terra, irmão, é suficiente para toda a humanidade. Se tivesse viva, chegar até o fim, ainda sobrava. Tudo que tem aqui. Essa história de que, olha, vai faltar água na terra, é mentira, é mentira. Isso não vai faltar nunca, água. Porque nosso Deus não é Deus de escassez, é Deus de abundância. Ele não vai deixar, ainda que o pecado tenha corrido tudo, ainda assim vai ter água até o final. Agora, por que essas notícias ruins saem? Que é para uns espertos que têm dinheiro ir lá comprar os manancial de água e depois explorar os outros. Porque isso não existia. Agora veja, apesar de Deus ter dado tudo isso ao homem, Deus não deu uma só instrução para o homem de como ele ia lidar com dinheiro, como ele deveria lidar com riqueza. Por quê? Porque a natureza do homem era justa. Ele tinha a própria natureza de Deus. E tendo a própria natureza de Deus, irmãos, ele vivia em justiça, ele vivia em alegria, na paz e na alegria no Espírito. Justiça, condição única, definitiva de estar na presença de Deus, sem culpa, sem constrangimento, sem pecado. Amém? Aleluia, aleluia. Paz, ter paz, comunhão plena com Deus, suficiência em tudo.
E alegria representada ali pela presença do Espírito. O que é isso? O reino de Deus em operação. Deus colocou um homem e disse: tem um sistema de governo para ir, o nome dele é reino de Deus, fica aí. Tu vai ser o príncipe regente, e nós vamos fazer da terra uma extensão do céu, uma colônia celestial, e você vai ser o meu governo aqui. Amém? Adão seria o governante da terra, o príncipe regente desse mundo, como extensão do próprio céu. Aleluia. Foi Deus que fez assim. O homem só precisava se manter no poder. Só que o homem não tem poder em si mesmo, o poder está em Deus, então ele precisava se manter em Deus. Enquanto ele se mantivesse na presença de Deus, irmão, ele tinha tudo isso e nada lhe faltaria. Deus disse: coma livremente de todas as árvores, coma tudo. Quantas árvores tinha ali? Milhões. Ele disse: só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma só. Rapaz, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que se Adão tivesse levado tempo, investido tempo em comer de cada árvore, e cada fruto que ele comesse, ele colocasse nome e agradecesse, ele tinha vivido 930 anos e não tinha conseguido chegar nem perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu imagina, ele vendo uma manga ali, ele: oh meu Deus do céu, coisa gostosa, oh Deus, obrigado, obrigado, sendo grato a Deus. Vou botar o nome disso de manga, botou lá. Aí vai em outro, tem uma menorzinha, ele: isso aqui é mais gostosa ainda. Lá em Minas Gerais tem o nome dessa manga, a gente chama, acho que para cá, maracá. Lá chama mangubá. Ubá. Eu acho que foi porque no dia que Adão foi pegar, ele chupou e falou: ubá, que manga boa. Ou mangubá. Mas sabe de uma coisa? O ser humano, ele é tentado ao invés de agradecer pelo que tem, ficar prestando atenção no que não tem e se lamentando. Marido, segure a onda aí, viu? Por favor, um pouquinho. Vê as mulheres. Ela abre o guarda-roupa, tem 600 pares de sapato. E mulher é assim mesmo. Ela tem um sapato para sair, um sapato para ir para a igreja, um sapato para ir para o rema, um sapato para ir na feira, um sapato para ir no supermercado, um tênis, um para ir para a praia, um de cada cor de cada um. O homem é diferente. O homem precisa de um sapato preto, um sapato marrom, um tênis e um chinelo. Acabou. E ele usa até acabar. Mas a mulher não, ela tem que ter um de cada. E aí ela abre o guarda-roupa, olha e diz assim: mas o que foi, mulher? Não tem um sapato para ir para a igreja. Ao invés de agradecer pelo que tem, fica lamentando o que não tem. Você está rindo, né, homem? Mas com você não é diferente não. Você, em vez de agradecer pela mulher que tem, fica olhando a dos outros que você não tem. Você está aqui ou foi embora? Resultado: o homem estava lá, Satanás chegou, nós conhecemos a história, não vou entrar em detalhes, você já estudou no rema, já fez tudo isso aí. Enganou o homem pecou. Comeu do fruto que não deveria comer. Aconteceu aquele problema de Deus ter procurado, não ter encontrado, enfim. Deus vai chegar para dar sentença. E eu quero que você abra comigo em Gênesis 3,17, para você ver uma coisa interessante. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos relembrar só a trajetória. Deus criou todas as coisas primeiro, depois criou o homem. Amém. Criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. A Bíblia diz no versículo 28 que Deus o abençoou. Diga: Deus o abençoou. A palavra abençoou ali é liberou para prosperar. Deus os liberou para prosperar e diz: crescei e multiplicai. Esse crescer aí não é em número não, é crescer mesmo, maturidade, avanço, crescimento. Ou seja, Deus não deu ao homem nada pronto, mas deu todo o material para ele desenvolver-se. Amém? Deu todos os recursos necessários e uma capacidade espiritual de administrar, de transformar. Amém? O homem vai e peca. Aí Deus chama o homem e diz assim no versículo 17: visto que ouvistes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu disse para você não comer, maldita é a terra agora, porque eu determinei que ela fosse maldita. É isso aí? É não? Então vou ler de novo. Maldita é a terra por minha causa. É isso aí que está aí? Agora está certo, tá? Porque você comeu, maldita é a terra por minha causa. Foi o que Deus disse? Não. Maldita é a terra por quê? Por causa do homem.
Deus não pode amaldiçoar, meu irmão, porque Deus é bom. Quem amaldiçoou foi o homem com a sua atitude. Maldita é a terra por tua causa. Ela era bendita, mas agora é maldita. Por causa da tua ação, por causa do teu pecado, a terra se tornou maldita. Diga, maldita. Qual é a consequência da terra ter se tornado maldita? Ele vai dizer, você agora obterá delas o sustento. Antes ele comia livremente, era Deus que lhe dava o sustento. Agora ele vai ter que prover o sustento na terra. Ela produzirá cardos e abrolhos. É isso que está escrito aí? A palavra cardos e abrolhos significa espinhos e ervas daninhas. Espera aí, vamos entender uma coisa aqui. Ontem nós falamos sobre isso aqui. Jesus disse, tem semente que cai no coração, não frutifica. Por quê? Porque os espinhos e as ervas daninhas sufocam a palavra. Aí ele diz, por causa do teu pecado, a terra do teu coração se tornou maldita. E ela agora vai produzir o que antes não produzia, espinhos e ervas daninhas. Ou seja, a partir de agora você vai começar a dar valor às coisas mais do que a Deus. É aí que nasce a concepção de riquezas. Entendeu agora? Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquilo só fosse coisas. Foi o homem que colocou o coração nisso. Antes a terra produzia segundo a palavra de Deus. Nós vimos isso no versículo 11. Segundo a palavra, ela produzia árvores que davam frutos, frutos que davam sementes, segundo as suas espécies. Mas por causa da maldição, a terra agora involuntariamente, o coração vai começar a se inclinar para as riquezas. Vai produzir cardos e abrolhos. Vai deixar crescer em seu coração espinhos e ervas daninhas. Ou seja, amor pelas riquezas. O que significa isso? Deus criou o homem e o colocou num sistema de governo chamado Reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é a graça em operação. Ou seja, o que é graça? É o favor que eu não merecia, que eu não fiz nada para ter direito. Amém? É uma livre iniciativa de Deus a meu respeito. Não foi isso que Deus fez com o homem? O que a gente fez para merecer nascer lá no Éden? O que a gente mereceu para nascer homem, irmãos? E se a gente tivesse nascido um cachorro? Parece loucura isso, mas tem gente que acredita que se você não for bonzinho aqui, na hora que você morrer, você vai nascer de novo em outra coisa. E pode nascer até num cachorro. O cara pode ser tão ruim aqui na terra que quando ele nascer de novo, reencarnar, ele vai reencarnar num pé de pimenta. Ô desgraça! Tem gente que acredita nisso. Mas deixa eu te dizer, Deus nos favoreceu em tudo. Ele nos escolheu em Cristo para ser filhos. E não para ser cachorro, para ser gato, para ser o que é que for. Ele nos escolheu para habitar em sua presença, para ser filhos de Deus, para ter a sua imagem, ser a sua semelhança. O que é isso se não o favor, a graça ou o amor, irmãos? Aleluia. O reino de Deus é a manifestação da graça, do amor de Deus. E o que é que me sustenta lá? A minha fé. Eu creio no que Deus disse, eu não desobedecer, eu permanecer firme. Diga, o reino de Deus, o sistema de governo, o estilo de vida é a fé, e o resultado é a bênção. Isso é uma condição definitiva. Tem gente que acha que ser abençoado, hoje o irmão me deu um dinheiro, eu fui abençoado. Não, cabeção, ou você é ou você não é. Você recebeu foi uma oferta. Você é abençoado ou você é maldito. Não tem essa de hoje eu fui abençoado, amanhã eu fui maldito, hoje eu fui abençoado. Não, meu irmão, ou você é abençoado ou você é maldito. Você foi criado debaixo da bênção. A Bíblia diz que Deus te abençoou, Deus te abençoou, Deus te abençoou, Deus te abençoou. Mas Satanás te corrompeu e você pecou e você se tornou maldito. Passou a viver debaixo da maldição. Qual foi a consequência? Na graça Deus supria. Na lei, que é a maldição, eu tenho que me virar. Na graça, era a minha fé em Deus que trazia os recursos. Na lei, é ao suor do meu rosto que produzirá o pão. Aí a pessoa agora chega no trabalho da igreja e diz: ô pastor, não pude vir essa semana porque estava trabalhando, né?
Deus tem me favorecido, abriu muitas portas. Estou trabalhando 16 horas por dia. Afinal de contas, do suor do rosto comerás o pão, não é? Deixa eu te dizer, do suor do rosto comerás o pão é maldição, não é bênção não. Bênção é comer livremente. É você descansar em Deus. É o que Jesus diz: relaxa, descansa. Enquanto você dorme, papai bota comida na tua mesa. Mas você precisa aprender isso. Isso é graça. Eu vi um ministro dizendo certa vez, dizendo assim, que Deus estava favorecendo pessoas e a chave disso era a oração. Deixa eu dizer, isso não é graça. Se você precisa orar para receber, é lei. Para lá com esse negócio, rapaz, tu não entendeu nada não, né? Eu vou dizer de novo. Se você precisa fazer alguma coisa para receber, não é graça. Alô? Deus te ama, meu filho, bota isso na tua cabeça definitivamente. Você faça alguma coisa ou não faça nada, Ele te ama. E tudo que Ele quer é suprir a tua necessidade. Agora você tem que permitir, é uma decisão, ou você decide viver na graça, ou você decide viver na lei. Paulo escreveu um livro inteiro só para falar esse negócio. Ele disse: se tu fizer um negocinho assim para merecer, tu já caiu, Cristo não serve de nada para tu. Alô? Isso aqui é alto, mas eu vou tentar. Vou te explicar de uma maneira bem simples para você entender. Deus criou um homem aqui. Isso aqui é a graça, tá? É o reino de Deus em operação. O homem é bendito, não fez nada para merecer, está aqui vivendo na boa. Só tem que obedecer, que é o resultado, que é o resultado da fé, amém? Se ele crê, ele obedece. Se ele não crê, ele não obedece. É simples assim. Por exemplo, tem gente que diz assim: quantos aqui creem que dízimo é bíblico? Não, eu creio. Quantos são dizimistas? Não, eu ainda não sou, pastor, mas um dia eu vou ser. Então você não crê, o cabeção. Se você cresce, você era. Você está aceitando como verdade. Isso é assentimento mental. Só é fé quando você pratica. Está aqui, é o reino de Deus em operação. Deus criou o rei, está aqui. Aí diz: permanece aqui em obediência e vai dar tudo certo. Eu já providenciei tudo. Você vai comer, vai crescer, vai se desenvolver, vai amadurecendo, comendo da árvore da vida, até um dia você tomar conta de todo o universo comigo. Você é meu filho. Um dia você vai se assentar à minha direita. Mas o homem fez o quê? Desobedeceu e entregou tudo na mão do diabo, entregou para a concorrência. Graças a Deus ele mandou outro filho depois. E esse obedeceu e não sucumbiu ao diabo. Venceu todos os desafios, até morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Subiu o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e hoje está onde? Assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Ele não governa só a terra, ele governa o universo agora. Jesus recebeu um upgrade grande, mas ele mereceu. Não, ele já estava lá antes. Ele só passou para você receber também um upgrade grande. Então está aqui em cima. Isso aqui é o que? Diga: o reino de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, e eu vivo pela fé na sua palavra. O homem pecou, o que aconteceu? Ele caiu, passou a viver aqui. Deus não, Deus continuou lá. Se aqui em cima era o reino de Deus, Satanás mais do que depressa construiu aqui embaixo o império das trevas, um reino oposto, antagônico ao reino de Deus. Se aqui o reino é o Espírito e vivifica, aqui o reino é da carne e leva para a morte. Você vai descobrir que na Bíblia é tudo assim, é duas coisas, ou é uma coisa ou outra. Ou é reino de Deus ou é império das trevas. Ou você vive na graça ou você vive na lei. Ou você vive da fé ou você vive das obras. Ou você é abençoado ou você é maldito. Não tem coluna do meio. Quantos entenderam isso? O homem caiu aqui, está em maldição. Satanás, mais do que depressa, estabeleceu o império de trevas. Se aqui em cima, no reino de Deus, vivendo da fé, a maior expressão do reino de autoridade e poder era a árvore da vida, que simboliza a palavra, Satanás disse: eu não posso botar as caras direto, porque ninguém vai querer acreditar em mim. Eu vou ter que levantar um representante à altura. E o que é que ele levanta? Mamon, riquezas. Então, assim como no reino de Deus, Jesus sendo cabeça, a maior expressão é a palavra, no império das trevas, Satanás sendo cabeça, a maior expressão é o dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que Jesus disse que o dinheiro pode ser um senhor na tua vida.
Então quando você chega ali, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Seu coração se tornou maldito e agora você vai se inclinar para as riquezas. Vai crescer cardos e abrolhos. O homem passou agora a ficar virado para a riqueza. Se aqui em cima, vovô Adão, no dia dos namorados, disse: eu queria tanto dar um presente para minha nega velha que está em casa. Aí ele vem passando e disse: já sei, vou dar um anel de diamante. Aí passou, tinha lá uns 3 quilos de ouro. Ele pegou lá umas 2 gramas, disse: aqui, e deixou o resto para lá, para o próximo que viesse pegar também. Achou lá uns 2 diamantes grandes, disse: não, só precisa de uma pedrinha dessa aqui. E botou, porque para ele não tinha valor financeiro. Ele colocou, tinha o valor emocional daquilo. E ele chegava no dedinho de Eva, botava e ela ficava feliz da vida. Mas depois da queda, o homem agora passou aqui, encontrou 3 quilos de ouro para fazer um anel. Ele disse: vou levar. Aí o outro veio atrás e disse: cadê o ouro que estava aqui? Ele disse: eu não sei, mas eu tenho lá em casa. Se tu quiser, eu troco contigo. O que é que você tem para me dar? Então essa concepção de riqueza foi criada depois da queda. É por isso que a Bíblia deixa claro que lá no céu, meu irmão, ouro é asfalto. Que os muros de Jerusalém serão feitos de jaspe, de pedra preciosa. Ou seja, isso para Deus era material de construção, meu filho. O coração de Deus, o coração do homem estava voltado para Deus. E aqui passou a ficar voltado para as riquezas. Isso é que é o problema. Só que Deus, meu irmão, Ele é rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, nunca desistiu do seu plano. Deus continuou caminhando, seguindo a trajetória humana, e começou a querer estabelecer o seu plano de redenção. Só que para Deus estabelecer, Deus precisou criar alianças, acordos. Por quê? Porque Ele tinha dado a terra aos homens, e para Deus agir aqui em favor dos homens, ainda que Ele tinha criado a terra, como Deus é um Deus legal, Ele precisava dar autorização do próprio homem. Ele criava aliança, e quando Ele cria aliança, o que é que acontece? Quem está aqui, com quem está lá, aquilo que está lá passa a ser meu, e aquilo que está aqui passa a ser de Deus. Quantos entenderam isso? Então, se eu entro em aliança com Deus, ainda que eu esteja na maldição, eu vou viver como se estivesse no céu. E mesmo Deus estando no céu, Ele pode agir na terra por meio daquele que Ele fez aliança. Essa é a ideia de Deus. Deus nunca fez aliança para enriquecer ninguém, não. Deus fez aliança para tirar o povo da escravidão do pecado, que a consequência disso era a bênção de Deus. O propósito era outro, irmão. Aleluia. Então os olhos do Senhor começam a passear sobre a terra, procurando um homem de coração correto, que tivesse, primeiro, disposto a obedecer, segundo, disposto a ficar rico. Porque tem gente que tem medo de ficar rico. Tem um aqui, irmão, para dar carro. Misericórdia, vou sair logo. Deixa eu dizer, se Deus mandar você dar carro, o cabeção, se tu não tem nenhuma bicicleta, é sinal que tu vai ter carro, o cabeção. O cara não tem uma bicicleta, ele está com medo de dar carro. Medo de ficar rico. O avarento tem medo de ficar rico, irmão. Aí Deus começa a olhar e chega para Abraão e diz assim: Abraão, meu filho. Ele disse: sim, Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou ler o texto daqui a pouco, lá em Gênesis capítulo 12, tá? Ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma bênção, de ti eu farei uma grande nação. E eu vou acrescentar a palavra aqui, abençoada, tá? Só para a gente entender na lógica. Eu farei de você uma bênção, farei de você uma nação abençoada, e em ti serão abençoados todas as famílias da terra. 3 promessas. Primeiro, Abraão seria uma bênção. Depois, seria feita uma nação abençoada. Depois, toda a terra seria abençoada por ele. Agora vamos analisar o que Deus diz. Ele diz: ei, eu vou fazer, se você me obedecer, eu vou fazer de você uma bênção. Se Deus ia fazer dele uma bênção, significava que ele era o quê? Maldito. Ele era maldito, ele não estava aqui embaixo? Estava. Aí Deus disse: mas tem uma coisa, se tu me obedecer, a fé é a chave do negócio. Se tu crer em mim, eu abro uma janela entre aqui e lá, ó. O que é janela? Passagem entre céu e terra. Pega isso aí, que isso aí é importante. Se você me obedecer, eu abro uma janela entre o céu e a terra. A janela abre por dentro, a janela abre por fora, a janela é isso. Ô cabeção, é porta, não é janela. Não tem nada a ver com isso, é metáfora, ô cabeção. Ele está falando de você estar aqui vivendo como se estivesse lá, ô cabeção. Se eu farei de você uma bênção, diga bênção. Então ele disse: tá bom. E saiu dali da terra dele.
Agora eu te pergunto, será que ele não tinha bagagem o suficiente? Ele já não era menino, ele tinha quase 75 anos quando isso aconteceu. Ele não era menino, irmãos, ele conhecia o deserto, ele sabia o que tinha no deserto. Será que ele não poderia ter dito assim a Deus: espera aí, Deus, você vai me levar para onde? Porque eu conheço o deserto todinho, meu filho, lá não tem nada que preste não. Como é que você vai me tornar uma bênção no deserto? Podia ou não podia? Mas ele não foi sábio aos seus próprios olhos. Ele confiou em Deus de todo o seu coração e não se estribou no seu próprio entendimento. O problema é que às vezes Deus diz assim: meu filho, toma essa decisão. Mas como é que essa decisão pode me ajudar? É de sua conta, não foi Deus que mandou? Obedeça. É porque a gente está com a cabeça de mérito, irmãos, cabeça de lei. Como é que eu vou fazer isso para ter aquilo? Deixa eu dizer, em Deus não tem lei não, Deus tem fé. Deixa eu dizer, tinha lógica quando ele disse, Josué disse: Senhor, como é que eu vou fazer para as muralhas cair? Aí o Senhor disse: creia. Eu não estou entendendo, ele disse: relaxa, eu vou te explicar. Quando chegou na hora, ele disse: o que é que eu vou fazer? Ele deu um grito. Agora imagina se ele dissesse: como é que um grito vai derrubar a muralha, Senhor? Esse negócio está diferente. Meu irmão, o que derrubou a muralha não foi o grito, foi a fé. Deus podia ter dito assim, é porque Deus estava de bom humor no dia: deu um grito, tá bom. Deus podia ter dito assim: Senhor, como é que eu vou fazer para derrubar a muralha? Ele disse: ó, dê uma volta, na hora que terminar, você dá 3 pulinhos, só para a gente atazanar o Satanás. Pronto, tinha caído do mesmo jeito. Porque o que derrubou foi Deus lançar uma palavra, ele acolheu a palavra gera fé e fé gera poder. Deus disse: dê um grito. Ele disse: tá bom. A fé, bum, caiu a muralha. Então Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse: tá bom, não quero nem saber o que vai ter lá, mas eu vou. Começou a sair, o poder começou a se manifestar. À medida que ele saiu, meu irmão, a prosperidade veio pegando junto. Raciocina comigo. Ele estava aqui em cima, ele tinha tudo. Ele veio aqui embaixo, ele não tinha nada. Aqui em cima ele tinha vida, aqui embaixo ele tem morte. Aqui em cima ele tinha prosperidade, aqui embaixo ele tinha miséria. Aqui em cima ele tinha saúde, aqui embaixo ele tinha doença. Aqui é a bênção e aqui é a maldição. Mas quando ele deu o passo de fé, ele rompeu a desgraça da maldição. A primeira coisa que ele obteve da parte de Deus foi algo tremendo. A Bíblia diz que ele creu em Deus e a sua fé lhe produziu justiça. Entendeu agora? A justiça de Deus foi estabelecida nele de uma forma, claro que não perfeita ainda, porque Jesus não tinha morrido, mas ele foi considerado como justo. No momento que ele foi considerado como justo, mesmo estando aqui, ele estava vivendo como se estivesse lá. Começou a prosperar. Mas ele era perfeito. Quem te disse? Chegou no meio do caminho, vinha ele com a mulher dele era bonitona, pensa, uma mulher arrumada, ajeitada. Aí o bicho começou a pensar assim: bom, se Faraó ver minha mulher, o negócio vai ficar estreito, porque ele vai querer, aquele bicho é mulherengo, vai querer me matar para ficar com minha mulher. Quando o Faraó disse: que é essa mulher bonita aí, Abraão, contigo? Aí disse: é minha irmã. Aqui diz minha irmã, né? Lá em Minas é minha irmã. É minha irmã. Ele disse: eita, cunhadão. Passou logo a mão no ombro de Abraão. Vai em casa tomar um chá. Se engraçou com a mulher de Abraão. Abraão ficou com o coração na mão, ia na goela, voltava. O bicho mentiu descaradamente. O Faraó catou a mulher dele, levou para o quarto. Na hora que o Faraó levou para o quarto, ele botou o joelho no chão e disse: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor, pai, me ajuda que o negócio está ficando estreito. Aí Deus disse: pelo amor de Deus, para que você mentiu? Você não confiou em mim. Mas deixa que eu vou resolver, fica tranquilo. Foi lá, de uma forma ou de outra, apareceu para Faraó e disse assim: ó, se tu pegar a mulher do cara, tu vai se estrepar todinho de uma vez só. O bicho ficou tão apavorado que ele disse: não, pelo amor de Deus, leva essa mulher embora. O Abraão, seu miserável, para que você não disse que essa mulher era tua mulher? E agora eu ia ficar amaldiçoado por tua casa, encrenca. Ó, vai embora, pega esse homem, leva embora. Tenho aquele gado que eu não estou usando lá, pega o gado, pega a ovelha, manda esse cara embora. Ou seja, ele errou e ainda saiu de lá mais rico que eu que estava. Porque Deus não está buscando perfeição, e sim vontade de fazer certo. Ou seja, ele reconhecia Deus em todo o seu caminho, e Deus ia endireitando as suas veredas. Ele não vivia de religião, ele vivia, meu irmão, da dispensação de Deus. Religião é um conjuntozinho de regra para ver se você se torna alguém melhor. Ele era ele, e se errasse, Deus consertava. Amém. Ele não tinha uma cabeça meritocrata, é isso que eu estou dizendo. Amém. E continuou andando. Chegou mais na frente,
o bicho ficou tão rico que começou a ter briga, porque dinheiro demais às vezes dá briga também. É uma confusão esse negócio. Ele só brigar com o sobrinho lá. Aí Deus disse: ó, separa desse menino aí que não está dando certo não. O negócio vai ficar estreito. Aí disse: Senhor, o negócio é o seguinte, só tem 2 caminhos aqui para a gente seguir, ó. A Campina do Jordão, verdinha, bonita, com água, e tem esse deserto aqui. O Senhor disse: manda ele escolher o lugar que ele quer. Ele disse: o senhor não está entendendo, só tem 2 lugares para ir. As Campinas do Jordão, verdinha, e esse deserto aqui. Disse: rapaz, manda ele escolher para onde ele quiser. O senhor não está entendendo, só tem 2 lugares, as Campinas. Ele disse: Abraão, quem ainda não entendeu foi você. O lugar não importa, o importa é com quem. Não é o lugar que te prospera, é com quem você está que te prospera. Então essa história de ficar mudando de emprego, vai para cá, vai para lá, vai para cá, isso é bobagem, isso é do mundo. Fica no lugar onde você está e honre a Deus, para ver se Deus não vai te honrar lá. Até ímpio vai ter que te promover. Ele entendeu, disse: tá bom, vou para o deserto. O sobrinho foi para as Campinas. A gente já sabe o que deu. Mais tarde as Campinas do Jordão desceu fogo. Perdeu tudo, foi escravizado, foi uma confusão. E ele seguiu pelo deserto, que ele só via deserto, mas no final desse deserto estava a terra prometida. Terra de montes e vales, que bebe chuva do céu, que os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Terra de romãs, de oliveira, de figueira. O caba foi rico com força, muito rico. Até que um dia os reis de lá de Sodoma e Gomorra arrumaram uma confusão lá. Como conhecia Ló, que era o sobrinho dele, estavam lá perdendo a guerra, e disse: e aí, o que a gente vai fazer? As tribais, irmãos. Disse: o que a gente vai fazer? Ele disse: chama meu tio lá é cabe arrochado mesmo, o bicho é poderoso. E ele foi ajudar a guerra dos outros reis. Chegou lá, ele sozinho ganhou a guerra de todo mundo. Pense se esse cabo era poderoso. Gênesis 13 diz assim: era Abraão muito rico. Diga: muito rico. Irmãos, o que é muito? Muito é muito. Agora, muito é muito para nós, né? Essa aí é na ótica nossa, não, é na ótica de Deus. Por exemplo, Natal é grande? É. Mas em relação a Belo Horizonte, São Paulo? São Paulo é grande? Muito. São Paulo é grande. Mas e os Estados Unidos todos? São Paulo é grande? E os Estados Unidos? Muito. Estados Unidos é grande, né? Mas em relação a Deus? Abraão era muito rico na ótica de Deus. Muito, irmãos. Aí a Bíblia diz que ele foi, presta atenção nisso que é interessante, ganhou a guerra, voltou. E a Bíblia diz que quando ele está voltando da guerra, ele encontra um sacerdote chamado Melquisedeque. E aí ele se encontra com Melquisedeque na cena, porque não deve ter sido aquela coisa. Eu imagino ele chegando, Melquisedeque indo lá, vindo de longe. Ele disse: Melquisedeque, ei, rapaz, tem uma guerra. Ganhamos. Melquisedeque: eu sabia, rapaz, com aqueles que estão com o Senhor não tem derrota, é só vitória. Ele disse: vamos fazer um culto de celebração. Melquisedeque disse: eu sei, eu já trouxe o pão e vinho. E ele disse: eu trouxe o dízimo. Não é interessante que no mesmo versículo ele fala de pão e vinho e do dízimo? É o mesmo versículo. O que significa pão e vinho? Irmão, o que significa o pão e o vinho? O pão significa o quê? Corpo de Cristo. E o vinho? O sangue de Cristo. Era ceia. Ou seja, no mesmo culto de ceia foi o culto do dízimo. Então, não tem essa história de dizer: o dízimo não é da nova aliança, então a ceia também não é. Isso é princípio eterno, irmão. Isso não muda. No mesmo versículo que a Bíblia fala da ceia, fala do dízimo. Olha que interessante. Então, se a gente eliminar um, vai ter que eliminar o outro. Alô. Agora, tem uma coisa que sempre me intrigou. Eu fico pensando assim: já vou terminar, já sei que é meio-dia. Mas é porque hoje é um dia especial, você vai sair daqui bem. Uma coisa sempre me intrigou, que é o seguinte: quem apresentou Deus para Abraão? Vamos pensar aqui, né? Você não acha que Abraão um dia estava sentado na varanda
chapeuzinho de palha na cabeça, cigarrinho no canto da boca. E uma voz disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mr. M. Gente, vamos pensar aqui. Se você não fosse crente, estivesse na sala da sua casa assistindo televisão, e uma voz, você sozinho, uma voz dissesse assim: Marcelo, você ia dizer sim, Senhor? Ou você ia correr, desmaiar, fazer nas calças, sei lá, qualquer coisa? Irmão, a Bíblia diz que ele atendeu prontamente. Ele podia até não saber para onde ele estava indo, irmãos. E eu vou dizer, você não segue uma que você não conhece. Ele podia não saber para onde estava indo, mas ele sabia exatamente quem estava chamando. Ou seja, aquela não era a primeira experiência dele com Deus, não. Agora, quem foi que apresentou Deus a Abraão? Pergunta para mim, quem foi? Não, se você não perguntar direito, eu não vou ensinar, não. Não, mais uma vez. Não faça a menor ideia. A Bíblia não diz. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz, né? Mas eu posso pensar, não posso? Para a gente encerrar bonito. Eu sei quem poderia ser. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote. E o que é o papel de um sumo sacerdote? É aquele que aproxima os homens de Deus. O papel do sacerdote é esse: aproximar homens de Deus, fazer a intermediação entre os dois. Então, um sumo sacerdote ou um sacerdote poderia ter apresentado Deus para Abraão. Eu só preciso saber se existe na história de Abraão algum sacerdote. Será que existe algum sacerdote na história de Abraão? Melquisedeque, é legal aí, ó. Melquisedeque é sacerdote. E o que é que Melquisedeque fazia? Aproximava homens de Deus. Mas tem gente que diz que Melquisedeque era só uma teofania. E o que é uma teofania? É uma visão, uma aparição de Deus. Ou seja, eles acreditavam que Jesus saiu de onde ele estava, voltou no passado, apareceu ali e depois sumiu de novo. É uma teofania. Só tem um problema: a Bíblia diz que Melquisedeque entregou os dízimos. Se isso era uma teofania, para onde o dinheiro foi? Não, querido, não era uma teofania, aquilo ali era um homem mesmo. E a palavra Melquisedeque não era o nome do homem, era um título: rei de Salém. O rei de Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, apareceu ali e recebeu da parte dele os dízimos e fez uma celebração com pão e vinho. Sim ou não? Então, possivelmente foi esse mesmo rapaz que apresentou Deus para Abraão. Então a história de repente foi assim: Abraão estava em casa desesperado, arrastando uma cachorrinha. Melquisedeque chegou lá para ele e disse: rapaz, já ouviu falar do Deus Altíssimo? Ele disse: não. Aí ele foi e pregou o evangelho. Existe um Deus no céu, Ele vai enviar seu filho para a terra, seu filho vai morrer por nós, vai nos resgatar e vai nos levar de volta para casa. Ele pregou o evangelho para Abraão. Abraão creu em Deus e aquilo lhe foi acreditado como justiça. A partir do momento da justificação, ele começou a andar com Deus e aconteceu tudo o que aconteceu em 25 anos. É fácil de entender isso. Quantas pessoas que talvez já chegaram nessa igreja quebradas, sem Deus, conheceram Deus através do pastor, prosperaram, enriqueceram e vão entregar o dízimo na igreja do vizinho? Não, ele vai entregar o dízimo para quem apresentou Deus para ele. Agora, qual era a finalidade do dízimo? Certamente fazer com que ele continuasse pregando o evangelho. Hein? Diga, a finalidade do dízimo é propagar o evangelho. Pastor, como é que o senhor pode me provar isso? Eu quero terminar com esse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Para de noite a gente ter bem o que falar aí. Você achou Gálatas 3, 8? O que é que está escrito aí? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vai. Gente, vamos ler junto, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Peraí, fez o quê? Não, fala de novo. O que é pré-anunciou? Anunciou previamente a Abraão o evangelho. Ou seja, Abraão ouviu o evangelho, não a lei. E os dízimos estavam lá. Aleluia.
Isso acaba qualquer argumento de qualquer um desses outros que ficam dizendo aí que o dízimo é da lei. Deixa eu te dizer, isso mostra que o dízimo já era uma prática comum naquele tempo. Abraão não foi o primeiro não, ele foi um entre eles. E a Bíblia mostra a história dele, porque a Bíblia que nós conhecemos é o relato da história de Abraão e seus descendentes. Amém. Mas quando Deus faz isso, a Bíblia vai dizer que Abraão morreu com 175 anos, em uma época em que Deus já tinha estabelecido que o homem morreria com 120. Ele rompeu os limites da morte. A Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. O que é isso? Ele não precisou adoecer para morrer, era um velhinho feliz. Estava aí, aí um dia ele disse: eu vou para o céu. E foi. Ele não precisou adoecer. E outra, morreu riquíssimo. Os três aspectos da nova aliança: vida, miséria, aliás, morte, miséria e doença foram quebradas a partir do momento que ele andou em fé. Ele viveu bem, ele teve saúde e ele foi próspero. Por quê? Porque ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Se eu fosse resumir em um texto, a Bíblia diz, texto que o nosso irmão leu ontem, eu não posso ler isoladamente aquele texto, só o versículo 9 em diante, mas no versículo 3 ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é isso? Fé. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. O que é isso? Justiça. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é isso? Ser guiado pelo Espírito. Ele diz: será isso saúde para o teu corpo, refrigério para todo o teu ser. Ou seja, vida de prosperidade. Ou seja, você vai prosperar se fizer essas três coisas. E depois que prosperar, honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, porque aí você não corta o fluxo da bênção. Quantos entenderam isso? Veja que Abraão não deu dízimo para ficar próspero, ele deu porque já era. O que o fez prosperar foi a fé na palavra e não o que ele fez em ações. As ações era só o resultado. Amém. Entregar o dízimo, meu irmão, é o resultado de reconhecimento que foi Deus que te tirou da lama e te levou para um lugar de prosperidade. Dar o dízimo é reconhecimento e amor. Dar o dízimo é você honrar a Deus com tudo que Ele já te deu. Amém. De noite nós vamos começar exatamente nesse versículo, honrando a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Pastor Beto.